para vocês, né, implementarem e verificarem essas convergências, tá? Para casos particulares, tá? Casos de funções. Tem até as tabelas nas notas, casos numéricos, e na sugestão de exercício eu indico um link para uma implementação em Python, tá? Linguagem Python, do método todos os métodos, aproximação pelo extremo direito, pelo extremo esquerdo, pelo ponto médio e pelo método do trapézio. Bom, antes de eu entrar, não adianta eu mostrando tabela aqui para vocês, você tem que botar a mão na massa e fazer isso. Mas aí esse teorema, demonstração, não é uma demonstração curta, está nas notas, mas vale a pena acompanhar essa demonstração para ver como é que se chega aqui. Tá? Repare, m sobre 12 é maior do que m sobre 24. Tá bom? Bem, em vez de começar agora o método do método de Simpson, tá? Eu prefiro fazer algo que eu fiz aqui, que é uma explicação, o colega de vocês estava com dúvida, que consiste no seguinte, ó. Vamos para cá. Já vejo. Tá. Observe uma coisa. Observe uma coisa. Eu não sei se era esse exemplo, mas eu acho que era algo assim. Somatória de n igual a zero a mais infinito de quê? De x menos 3 elevado a n. Isso é série geométrica. Razão x menos 3, ela converge se e somente se x menos 3 em módulo é menor que 1. Tá? É menor que 1. Menor que 1. Então, isso aqui é igual a quem? E eu sei qual é esse valor. Qual é? 1 sobre 1 menos x menos 3, que dá quanto? 1 sobre 4 menos x. E isso é verdade, qualquer que seja x no intervalo sobre 4 menos x, no intervalo o quê? Não, intervalo 2, 4. 2, 4. Que é quando x menos 3 em módulo é menor do que 1. Tá certo? Qualquer que seja x nesse intervalo. Condição necessária e suficiente é que o módulo de x menos 3 seja menor que 1. Isto é, menos 1 seja menor que x menos 3, seja menor do que 1. Isto é, soma 3, né? Tá? 2 seja menor do que x, seja menor do que 4. É só nessa condição sobre x que essa série converge. Tá certo? Entendido? Entendido? Pronto. Agora, isso é uma coisa. Agora, outra coisa. Tem-se o seguinte, ó. A mesma função, 1 sobre 4 menos x, eu posso escrever como sendo o quê? 1/4. Silêncio aí, pessoal. 1/4 de quê? De 1 sobre 1 menos x sobre 4. Isso aqui é igual a 1/4 do somatório de n igual a 0 a mais infinito de quê? De x sobre 4 elevado a n. Essa expressão aqui é essa série. Tá? Que é essa série aqui, ó. Que é a seguinte série. Série. Que série? Somatória de n igual a 0 a mais infinito
de 1 sobre 4 elevado a n, mas multiplicado por 1/4 de fora, que é 1 sobre 4 elevado a quem? A n mais 1, vezes o que? X elevado a n. E essa convergência, isso aqui é qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 4, 4. Por quê? Porque eu só tenho isso daqui para cá se o módulo de x sobre 4 for menor que 1. É se somente se. Converge, olhando para cá, ou seja, se somente se o módulo de x é menor do que 4. Que é se somente se o x está no intervalo menos 4, 4. Mas isso não é nenhum problema. Não é nenhum problema, uma vez, é a mesma função, ó. A mesma função, ela se escreve como essa série nesse intervalo e como essa série aqui nesse intervalo. Só que as séries são distintas. As séries não são as mesmas, porque isso aqui é a série de Taylor dessa função no 3. Série de potência centrada em 3. Enquanto essa série aqui é a série de Taylor da mesma função, mas centrada onde? No 0. Ou seja, é uma série de potências centrada no 0. São séries de potências distintas. Por que elas teriam o mesmo conjunto de convergência? E você já viu isso. Você já viu isso aqui no exemplo do logaritmo natural. Ó. Isso aqui já acontece com o logaritmo natural. Lembra? Lembra a vocês o que já foi feito aqui, ó. O logaritmo natural em x é dado pela sua série de Taylor no 1. Isso aqui é somatória de n igual a 0 a mais infinito, dá, aqui fica a enésima derivada do logaritmo natural em 1 sobre n fatorial, enésima derivada, tá? Enésima derivada vezes o quê? X menos 1 elevado a n. Isso vale qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 2. Isso aqui é a série de Taylor da função logaritmo natural no 1. Ela converge se somente se o x está nesse. Ela converge para todo o x desse intervalo. Na verdade é se somente assim. Dá para ver. Tá? Tá? Vamos ficar com, aí, como eu não tenho para mostrar para vocês, tá? Vamos ficar aqui, é para todo x nesse intervalo. A convergência é para todo x nesse intervalo. E, agora, dado A positivo, você tem que a mesma função logaritmo natural em x, tá? Não passa daqui. O fato é que não aumenta daqui, tá? Tá? O intervalo de convergência não aumenta daqui. Se aumentar, não é no coisa. Mas isso aí eu fico para ver depois, é uma outra conta. Tá? Isso é somatória de n igual a 0 a mais infinito. Da enésima derivada do logaritmo natural em A sobre n fatorial vezes o quê? X menos A elevado a n. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 2A. Ou seja, o logaritmo natural é a sua série de Taylor em A. Mas essa igualdade é para todo x nesse intervalo. Se o módulo de x é maior, aqui, se a distância de x a 1 é maior do que 1, a série não converge. Porque o raio de convergência dessa, melhor falar assim que fica a informação sem comprometimento. O raio de convergência dessa série é 1. Lembra? Teorema de integração termo a termo. Como é que eu chego daqui para cá? Pelo teorema de integração termo a termo, estão lembrados? E tanto faz, derivando a série ou integrando a série, o raio de convergência se mantém. Então, se o x está a distância de 1 maior do que 2, essa série diverge.
Aqui, se o x está a uma distância de A maior que a série diverte. Faz nem sentido aqui, porque se eu pegar a distância de x a maior do que zero, isso aqui cai fora do domínio do logaritmo natural. Tá? Não existe logaritmo natural para x negativo, nem para x igual a zero. Então você veja, ó, é a mesma função dada por duas séries de potência, só que aqui é a série de Taylor centrada no 1 e aqui a série de Taylor centrada no A. E isso aqui pode ficar tão grande quanto eu queira, bastando escolher o A suficientemente grande, não é isso? Depende do A. Vocês entenderam aí? Então aquela sua dúvida que não traz nenhum problema, tá? Para a teoria. Isso é possível. Diga. Então eu posso aproximar, por exemplo, o logaritmo natural de 4, se eu escolher A igual a 3. Pode. A igual a 3. Isso só vai valer na vizinhança do... Se você escolher o A igual a 3, a aproximação no intervalo 0? 6. Uma bela. Mas é dá 0,6, né? É. Então se eu boto 1. Agora apareceu nessa série aí, 1 menos 3, que dá 2. Qual é o problema? Vai convergir mesmo assim? Converge, isso aqui é convergência absoluta para todo x aqui dentro. A convergência é convergência absoluta para todo x aqui no aberto. No fechado fica a dúvida. Tá? Mas isso é outra teoriazinha para explicar. Tá? Então, eu posso aproximar qualquer valor do logaritmo natural, baixando escolher o A, satisfaz. Se você quer dar o logaritmo natural por uma série, tá? Você pode dar em qualquer intervalo desse tipo, a série centrada em A. Ou seja, você pegar o A igual a 1000. O logaritmo natural é dada pela série de Taylor da função logaritmo natural centrada em 1000 ao longo do intervalo 0, 2000. Mas aí é para ser centrada aonde? No 1000. Então, se isso daí já satisfaz, porque... Isso aqui é o intervalo máximo em relação ao A. Eu não vou poder ter o logaritmo natural por uma série de potências no seu domínio. Porque uma série de potências não pode ter como intervalo de convergência um intervalo começando no zero e mais infinito. Nós já vimos isso. Tá? A teoria diz isso. Então, isso daí aproximou qualquer valor do logaritmo natural, só que não tem mais convergência mais infinita. Não tem. Eu não posso dar o logaritmo natural como uma série de potências no intervalo zero mais infinito. Posso dar como uma série de funções. Tá? Pode dar como uma série de funções. Vários livros trazem isso. Não vem ao caso aqui, porque eu não vou entrar em série de funções. Eu vou me restringir à série de potências, tá? Série de Taylor, por exemplo. Como série de funções, você tem um logaritmo natural dando como uma série de funções no intervalo zero mais infinito, mas não como uma série de potências. Se você entendeu o que é uma série de potências, e portanto você entende o que é a série de Taylor, que é um caso particular de série de potências. Show. Entendido? Tá certo? Então é isso. Então aqui é assim. Então, se você quer dar por próximo, aqui é só nesse intervalo. Aqui é só nesse intervalo. Tá certo? Não pode estar uma distância do A maior do que o A. Tá? Encerra aí. Pronto, isso aí é o que eu tinha que falar na aula de hoje. Depois a gente vê. Parou?